O Contraponto Cinema está começando agora. E no programa desta semana nós vamos fazer uma homenagem à TV comunitária que completa agora 19 anos. Para fazer essa homenagem, nós escolhemos o filme Cidadão Kane para a gente poder falar um pouco sobre mídia. Então confira aí o trailer. Lights! Give me a light! Thank you. How do you do, ladies and gentlemen? This is Orson Welles. I'm speaking for the Mercury Theater, and what follows is supposed to advertise our first motion picture. Citizen Kane is the title, and we hope it can correctly be called a coming attraction. It's certainly coming to this theater, and I think our Mercury actors make it an attraction. I'd like you to meet them. Speaking of attractions, well, the chorus girls are certainly an attraction, but frankly, ladies and gentlemen, we're just showing you the chorus girls for purposes of ballyhoo. It's pretty nice ballyhoo. But here's some of our real Mercury people. This is the first time you've seen most of them on the screen. Hey, give Joe a little light. Thanks. Now smile for the folks, Joe. Smile. Joseph Cotten, ladies and gentlemen. That's it. Joseph Cotten. I think you're going to see a lot of him. Cidadão Kane não é qualquer filme, é o grande clássico do cinema e por alguns é considerado até o melhor filme de todos os tempos. É um filme que conta a história de um magnata da TV americana, né, e que foi depois também boicotado justamente por tratar dessa questão da concentração da mídia nas mãos de uma única pessoa. Esse tema é bastante contemporâneo, né, Zé Luiz? Esse tema é cada vez mais atual, né? Porque é interessante como o filme que foi feito em 1941, né, e é passado nessa época, como é que o filme fala de um magnata que concentra a mídia, né? Ele tem mais de 30 canais de TV, canais, né? de TV e rádios e jornais, né? Em vários lugares dos Estados Unidos, gráfica, imprensa. Papel. E aí quando a gente traz esse tema para hoje, né? O que era considerado ali naquela época, né, quase um monopólio, o cara concentrando muitos meios, hoje você tem em diversos países os meios ainda muito mais concentrados, em alguns casos até uma concentração em nível global, né? Hoje você tem poucas empresas que dominam uma mídia global. E a gente tem recentemente o caso da Argentina, né, com o Clarín, que tinha um monopólio do papel jornal da Argentina. Se tivesse que comprar papel jornal, tinha que comprar do Clarín, que tem mais de 60%, um monte de canais de televisão, jornais, rádios, etc. E o filme, então, é um filme super contemporâneo, um filme muito bem feito, é um clássico, né, do cinema, uma grande referência. E o Orson Welles, ele é o protagonista, né, ele faz o papel principal e é o diretor, né, com apenas 25 anos de idade, né, um gênio do cinema e um grande ator também. Tem um filme que nós comentamos aqui no Contraponto Cinema, que é até um filme nacional concorrendo ao Oscar, Hoje Eu Quero Voltar Sozinho. Tem uma cena que eu acho tão bonitinha, que o personagem gosta de música clássica. E ele fala que a avó dele disse que se ele quisesse entender de alguma coisa, ele tinha que começar pelos clássicos. Eu gosto muito dessa fala, até porque eu concordo com ela, né? Então quem quer conhecer um pouco de cinema tem que começar pelos clássicos. E esse clássico é imperdível, né? O Cidadão Kane realmente é um filme, como o Zé Luiz acabou de dizer, muito contemporâneo, porque trata exatamente dessa questão da imprensa. Agora é curioso porque ele é ambientado, ele na verdade é um filme da década de 40, né? E que durante um certo tempo foi boicotado e depois é que ele ganha maior notoriedade. Né? Não foi um sucesso, né, inicialmente, de público inicialmente, porque houve um boicote. Inclusive porque o filme, embora seja uma figura fictícia, né, esse magnata, ele é construído a partir de uma história real, né? Então há muitas semelhanças com o magnata da mídia, que aí não gosta muito dessa história e quer boicotar. Ele inclusive exigiu da RKO, que foi a produtora do filme, que as cópias fossem todas queimadas, né? Então isso mostra muito... Que os originais, né, os negativos fossem destruídos. As cópias dos filmes originais, negativos, todas as cópias fossem destruídas, né? O que seria uma perda, né, irreparável, mas mostra muito essa questão do poder. E olha como que os caras, né, concentram poder de influência, e felizmente esse filme resistiu, e é um filme que vai ganhar então muito espaço, né, daí por diante, é uma referência e uma aula de cinema. Realmente. Exatamente, uma aula de cinema, porque na medida em que ele vai contando a história, né, a história de um personagem que morre
e que é esse grande magnata, e um repórter, então, vai reconstituir a história dele. E nessa reconstituição, então, vão passando flashes, né, da história. Flashbacks, né, que vão pegando histórias, momentos da história da vida dele. Né? E vão retratando o momento em que aquilo foi vivido. Isso é muito interessante porque é um filme que rompe com a lógica linear, né? Um filme não linear. E nessa medida a gente tem falado tanto sobre a ruptura com a linearidade, e a gente pode perceber que um grande artista já se revela aí com 25 anos, o Orson Welles, quando produz, né? Ele é, na verdade, roteirista, diretor e ator do filme. E uma crítica que se faz é que o filme ele só foi premiado como roteirista, mas, na verdade, ele teve uma grande atuação como diretor e como ator. Por causa de toda essa perseguição, né? Que era um filme para ganhar tudo que é Oscar, né? Possível, mas como aí está o Orson Welles aí. Foi perseguido, e aí o filme foi um pouco inicialmente ocultado, mas depois ele ganha o seu espaço. E é interessante, né? Porque esse jornalista que vai investigar a vida desse magnata, ele vai entrevistando pessoas. E aí você tem olhares distintos sobre essa mesma pessoa. Né? Quem era o marido, quem era o chefe, o dono do jornal, né? Quem era o dono daquela mansão gigantesca, né? Na visão do mordomo. E vai se revelando pessoas, obviamente pessoas distintas, olhares distintos sobre aquela mesma figura, né? Polêmica, bastante excêntrica, né? Que foi esse personagem criado aí pelo Orson Welles. E que pode ser explorada como análise de uma ética estanque, né? Como a pessoa, ela tem dimensões da sua vida em que ela exerce papéis que parecem até incompatíveis com quem concentra essas personalidades, né? Com personagens distintos, né? Que as pessoas assumem em lugares distintos. Você lembrou uma coisa muito interessante, que essa ideia da ética estanque, né? Que grande pessoa, Arthur Diniz, trabalha num texto dele, que é justamente isso, como se a gente colocasse as pessoas em gavetinhas. Então, fulano é um no trabalho, ele é outro em casa. Pode ser um chefe super cruel, mas um pai muito carinhoso, né? Então... E, de certa forma, essa ética estanque até ajuda as pessoas, né? E não digo que isso é bom, não, eu não acho que isso seja bom, mas ajuda as pessoas a, muitas vezes, aquele personagem, né? Às vezes ruim no trabalho, às vezes não é um bom empresário que não paga seus tributos, etc, etc. Mas em casa aparece como um bom chefe de família, um bom pai de família, um pai carinhoso. Dentre os amigos ele já tem um outro papel que ele desenvolve. E isso é muito comum, e cada vez mais nos dias atuais, né? Onde as pessoas vão se identificando com coisas distintas no decorrer da vida e cumprindo papéis distintos na vida. Zizek trabalha isso muito, mas isso é uma outra conversa que a gente pode ter depois. Bom, Zé Luiz, eu queria saber o seguinte, eu queria, na verdade, que a gente discutisse um pouco a escolha que não foi, que na verdade foi uma escolha proposital, não foi uma escolha aleatória, de falar sobre o Cidadão Kane em comemoração aos 19 anos da TV comunitária. Porque, na verdade, como que a gente pode conectar a história do Cidadão Kane com a existência de uma TV comunitária dentro de um sistema de mídia, um sistema de comunicação como é atualmente do Brasil? Pois é, eu acho que aí a TV comunitária de Belo Horizonte, as TVs comunitárias pelo Brasil afora, né, são várias, é justamente essa quebra desse sistema concentrado que a gente ainda vive. Né? Nós temos hoje, são mais de 90 TVs comunitárias pelo Brasil afora, e que vão abrindo um espaço onde a gente pode ter outras formas de pensar sendo divulgadas, onde a gente pode fazer o contraponto, como nós estamos fazendo agora, né, o contraponto por meio do cinema, ou o programa Contraponto. Né, fazendo uma crítica da mídia na mídia. A crítica da mídia na mídia. E isso é muito importante. Eu acho que é um momento hoje, e quando a gente comemora aí os 19 anos da TV comunitária, né, é um momento onde certamente a discussão da regulamentação da mídia vai ser um dos pontos centrais, né, principalmente nesse ano de 2015. Né? 2015 vai ser aí o grande debate, a gente está preparado, tem que estar preparado para debater essa questão da regulamentação da mídia. A regulamentação é uma forma de democratização da mídia e não ao contrário, como a grande mídia, as grandes TVs dizem, que é uma forma de censura. Isso não é verdade. A regulamentação é a possibilidade de outras formas de pensar estarem aí nas TVs, rádios e etc. E o nosso compromisso aqui no Contraponto Cinema é de oferecer para você uma reflexão filosófica, sociológica. A gente tem sempre buscado fazer essas conexões com os filmes que nós discutimos aqui.
E no caso do Contraponto Cinema dessa semana, o Cidadão Kane, eu acho que a gente pode associar com um discurso que nós temos construído recentemente, nós temos trabalhado com isso, que é a ideia de infiltrações, né? Uma infiltração no sistema. Então, a gente pensar essa comemoração dos 19 anos da TV comunitária como uma infiltração nesse sistema que é representado pelo Cidadão Kane no filme que a gente está aqui hoje recomendando para você. Pois é, e aí fica então a mensagem do telespectador, né? Não vejam esse filme, né? Não percam esse filme, porque é uma referência e traz toda essa reflexão fundamental que nós precisamos ter, né? Que é essa questão da regulamentação da mídia, democratização da mídia, que é fundamental para uma democracia mais efetiva no Brasil, né? Cidadão Kane, apesar de ser um filme em preto e branco, né, de ter uma linguagem de um cinema antigo, ele é considerado o marco da modernidade do cinema e influenciou uma lista enorme de cineastas que tiveram aí uma inspiração no Cidadão Kane. E entre eles, o François Truffaut, eu inclusive gostaria de falar aqui como o François Truffaut, como ele define o Cidadão Kane. Ele diz o seguinte, que Cidadão Kane é um hino à juventude e uma meditação sobre a velhice, um ensaio sobre a vaidade e um poema sobre a decrepitude. Eu acho que com uma definição dessa, nosso telespectador não pode deixar de conferir o Cidadão Kane, que é o grande clássico do cinema e a recomendação do Contraponto dessa semana. Continue com a nossa programação e comemore com a gente os 19 anos da TV comunitária.